Fala pessoal, tudo bem? Esse é o vídeo número 27. Primeiramente, feliz 2017 para todo mundo, muito sucesso, muitas felicidades. E eu vou começar o primeiro vídeo desse ano falando sobre containers. Tá? Então, antes de começar a falar especificamente sobre containers, eu vou posicionar aqui o container do Bluemix em relação a todas as outras formas de computação que existem dentro da plataforma como serviço da IBM. São 5 formas de computação, basicamente. Então, eu vou começar aqui pelo lado direito, é o Bare Metal. Tá? É o sistema de computação que me permite a maior customização entre todas as outras formas. Tá? Basicamente ele é uma máquina física entregue no modelo cloud, então cobrado de uma maneira granular, né? Cobrado pelo uso. E ele me permite que eu instale sistemas operacionais comuns como Windows ou Linux e também permite que eu instale sistemas de virtualização dentro dele. Tá? Então VMware, Hyper-V, Xen, Parallel são alguns exemplos de sistemas de virtualização que eu consigo instalar em cima do Bare Metal. E aí eu consigo customizá-lo da maneira como eu quiser. Tá? Então ele é muito parecido com sistemas tradicionais. O segundo modo de computação é uma máquina virtual. Então basicamente eu abri mão de toda a customização que o Bare Metal me permite e passo a consumir somente as máquinas virtuais. Então aqui eu estou falando de CPU virtual, memória virtual, disco virtual, um sistema operacional já instalado pela SoftLayer, né, pelo Bluemix, e eu passo a administrar essa camada de sistema operacional para cima. Então, sistema operacional, middleware e o código da aplicação em si. A terceira forma de computação é o container, que é o alvo desse vídeo especificamente. Tá? Então, o container nada mais é do que a aplicação confinada dentro do que a gente chama de container. Então, é uma capa para a aplicação. E aí eu abro mão então do gerenciamento do sistema operacional com esse tipo de computação e passo a falar somente da aplicação, então do middleware para cima. Tá? O middleware, aplicação, ele é todo confinado dentro dessa caixa, desse container. Tá? E aí eu consigo, ele é extremamente flexível, extremamente rápido de se criar um container. Tá? Ele é muito parecido com uma máquina virtual em alguns aspectos, eu vou fazer uma comparação lado a lado aqui. E é extremamente portável também, consigo portar essa aplicação para vários outros hosts e vários outros lugares. Tá? A quarta forma de computação é o runtime. O runtime, basicamente, eu como desenvolvedor pego o meu código, eu já tenho vários tipos de middleware prontos dentro do Bluemix, eu escolho um deles, né, aquilo que é adequado para a minha aplicação, então um Python, um Ruby, um WebSphere, Java, e eu basicamente pego a minha aplicação, coloco em cima desse container, é um lugar para que eu execute a aplicação. Tá? Esse é o runtime. E a quinta forma de computação é o OpenWhisk, que é chamado de Serverless Computing. É algo extremamente novo nessa área de computação em nuvem. Tá? Então, basicamente, eu estabeleço algumas regras, e determinados eventos acontecem dentro da nuvem. Eu estabeleço regras e determino algumas ações para essas regras. Tá? Então, eu não uso servidores, então abstraí todas as camadas de baixo, quanto runtime, virtual server, bare metal, eu não falo mais disso. Eu basicamente crio regras e essas regras são executadas de acordo com os eventos que vão sendo gerados. Tá? Então, essas são as 5 formas. O container ele está bem no meio, né? Então ele é uma mistura que eu tenho bastante agilidade com o container, mas consigo ainda customizar algumas coisas dentro dele. Tá? Então, ele está posicionado dessa maneira, nessas 5 formas de computação. Bom, eu vou comparar lado a lado aqui uma máquina virtual com um container. Tá? São tecnologias diferentes, eles têm algumas semelhanças, então normalmente eles causam algum tipo de confusão. Tá? A máquina virtual ela é composto aqui na primeira camada por um hardware, é normalmente um servidor físico. Tá? Quando eu falo de ambientes que estão em produção, eles são servidores físicos. Em cima desse servidor, diretamente no servidor, eu instalo um virtualizador, tá? Que é também chamado de hypervisor. Tá? Alguns exemplos como o VMware vSphere, o Citrix XenServer, Hyper-V da Microsoft e assim por diante. E esse virtualizador ele tem a função de criar máquinas virtuais. Tá? As máquinas virtuais são nada mais do que uma emulação do hardware. Então eu emulo o hardware e em cima dessa máquina virtual eu consigo instalar um sistema operacional, as aplicações e assim por diante. Tá? O que nós fazemos aqui na máquina virtual, normalmente eu crio um modelo, um template. Então eu crio uma máquina virtual como um modelo e eu clono essa máquina para criar as demais máquinas virtuais. Tá? Então o template ele também é composto por um sistema operacional e pelas aplicações e bibliotecas e tudo mais. Tá? E aí eu vou clonando esses templates e vou criando dezenas, centenas de máquinas virtuais.
O que pode acontecer, esse é um dos tipos de hypervisor que existe no mercado. Ele é muito difundido em ambientes de produção, como eu comentei. Existe um segundo tipo de hypervisor que eu consigo instalar ele em cima de um desktop. Então, em cima de um desktop, normalmente eu já tenho um sistema operacional como macOS, Windows ou Linux, e eu instalo o hypervisor em cima desse sistema operacional. Tá? E aí, em cima do hypervisor, eu crio as máquinas virtuais que têm sistemas operacionais diferentes e tudo mais. Tá? Então, quando eu falo de um desktop, eu não consigo usar esse sistema para ambientes produtivos. Normalmente ele é usado para ambientes de teste, desenvolvimento, para você fazer algum teste muito específico, local. E aí, assim, aí funciona em cima da camada de hypervisor, o funcionamento é o mesmo. Eu crio templates, crio máquinas virtuais e vou criando esses ambientes. Quando eu falo de containers, eu também tenho um hardware. Esse hardware pode ser um servidor em ambientes produtivos, pode ser um desktop, um notebook para ambientes de teste, né, muito semelhante à máquina virtual. E aí em cima do hardware eu já não instalo o virtualizador, eu instalo um sistema operacional direto, tá? Assim como eu tenho aqui no meu notebook ou se eu tivesse um servidor. Esse sistema operacional normalmente é Linux, tá? Mas agora com a evolução dos containers a gente pode instalar container em cima de sistema operacional Windows também. E aí eu tenho, normalmente, aqui eu estou falando de Docker Container, né? Então o Docker nada mais é do que ferramentas que facilitam o uso dos containers, tá? E aí também dentro do container eu crio imagens, tá? Só que agora é uma imagem que é só composta pela aplicação e pelas bibliotecas, binários e libs, tá? E aí eu clono essas imagens para criar os containers em si, tá? E aí eu vou criando dezenas, centenas, milhares de containers em cima dessa máquina. E aí falando especificamente já um pouquinho mais focado aqui na parte de containers, né? E da onde vem essa imagem exatamente? Tá? Eu posso puxar essa imagem do que é chamado de Docker Hub. Tá? É um registry do Docker, tá? É um repositório onde eu puxo essas imagens, tem milhares de imagens lá dentro, eu posso puxar uma determinada imagem e aí eu customizo essa imagem para minha necessidade. Tá? Ou eu posso criar um Dockerfile e aí eu registro no Dockerfile uma sequência de comandos e aí esses comandos são executados no momento da criação dessa nova imagem. Tá? E aí depois da criação dessa imagem, o processo para a criação dos containers é o mesmo. Tá? Falando um pouquinho de IBM Container, né? Então o que a IBM fez colocar essa tecnologia de container dentro do Bluemix. Então é o que a gente chama de container como serviço. Tá? Então basicamente o cliente que usa isso, que consome esses containers, ele não se preocupa com essa camada de sistema operacional, de servidor físico, nada disso. Então ele só interage com a camada do IBM Container. Em cima dessa camada do IBM Container, ele vai criar exatamente a mesma coisa que ele criaria no ambiente tradicional. Imagens do Docker e os containers propriamente. Tá? A IBM também criou o Registry, tá? IBM Container Registry, então, que é muito parecido com o Docker Hub. Ele é um repositório privado, então cada cliente tem o seu próprio repositório. E aí você tem a possibilidade, né, depois de criado essa imagem dentro desse repositório, puxar ele para dentro do seu ambiente container, né, do seu ambiente da IBM Container, e assim criar os seus containers. E você também tem a possibilidade de copiar uma imagem existente no Docker Hub para dentro do nosso registry. Tá? Então é mais uma forma, mais um repositório que a gente pode ter, é um repositório privado, diferente do Docker Hub público, né? O IBM Container ele é um repositório privado, então cada cliente tem o seu. A tecnologia de container não é uma tecnologia nova, ela surgiu aproximadamente 20 anos atrás, ela vem evoluindo desde então, e o que a gente pode perceber é que ultimamente, né, alguns anos atrás, algumas empresas de web hosting elas utilizaram o container para tentar condensar mais e mais websites dentro de um servidor físico. Tá? E alguns anos atrás também surgiram algumas empresas que criaram algumas ferramentas para facilitar o uso de containers. A Rocket é um exemplo, a Docker é outro exemplo disso. Tá? E a Docker também criou uma aliança entre as empresas para tentar criar um padrão aberto de containers, tá? Dessa tecnologia de containers. É chamado de OCI, Open Container Initiative, e a IBM também é parte do board da OCI,
Então ela vem colaborando também para a evolução dos containers e a padronização desses containers no mercado. Tá? Bom, então é isso. Esse é o primeiro vídeo sobre containers. Vou criar outros vídeos sobre containers então na sequência. Se gostaram desse vídeo, por favor assistam os demais, tem bastante itens, vários itens aqui que a gente vai explorar, como Vulnerability Advisor, Container Groups e vários outros itens dos containers, né, dentro da plataforma Bluemix da IBM. Então, até mais pessoal, obrigado, abraço!